dia, boa tarde, boa noite. A maioria das pessoas tem assistido depois, não ao vivo, né? Então já deixo o meu boa tarde, meu boa noite aí para você. Uma excelente sexta-feira, que Oxalá nos abençoe a todos neste dia, nesse restinho de calor, né? Porque aparentemente amanhã já o frio e a chuva chegam, né? Então aproveitar um dos últimos dias aí de calor, porque diz que tá chegando o frio aí. Bom, gente, antes de iniciar nosso papo de hoje, os recados que eu gostaria de dar amanhã teremos nossa homenagem aos pretos velhos, iremos começar às 18h30, tá? Então, você que quer um passe, quer receber aí um axé dos nossos pretos velhos, sábios e extremamente inteligentes, com seu jeitinho, com seu carinho, acolhedor, venham amanhã às 18h30, nosso trabalho de preto velho, ou seja, nossa homenagem, nossa pequena homenagem a eles. Uma das perguntas que justamente me fizeram era: nossa, mas você é uma casa de candomblé e você vai tocar para preto velho? Como assim? Deixa eu dar uma explicação bem rápida antes de entrar neste assunto de hoje. Eu acredito que na espiritualidade tudo se soma, acho que está tudo junto. Hoje em dia, nada é puro, você não vê nada puro por aí. Raramente você vai encontrar uma casa de candomblé que não trabalhe com Exu. Exu vem de onde? Exu vem da Umbanda, porque esse Exu catiço é Exu Egum. E Egum é uma prática ancestral, ou seja, uma prática que quem cultua é a Umbanda. O candomblé não cultua. Então, quando eu entrei para o candomblé, eu já conhecia a Umbanda, eu já fazia parte da Umbanda. E uma das primeiras coisas que eu ouvi tanto do meu pai de santo na época, como das minhas entidades, você soma, você não subtrai. Não é porque agora você está conhecendo o candomblé, você está entrando para o candomblé que você vai abandonar ou vai deixar de lado tudo aquilo que sempre fez sentido para você, que foi o que te trouxe até aqui. Então, na realidade, eu continuo sempre tocando das duas formas. O que eu não faço é nunca misturar. Ou seja, esse dia que é candomblé, se eu vou fazer, por exemplo, um Lubagé, que será em agosto, é o Lubagé. Se eu vou fazer umas águas de Oxalá, se eu vou tirar um Ipeté da Oxum, rodar uma Malapa Xangô ou uma roda, são diferentes. Neste dia é somente o candomblé. Os outros dias, que são catiços, preto velho, é caboclo, é boiadeiro e também não tem orixá. Ou seja, é simplesmente esse culto aos ancestrais, ou seja, ao folclore, a toda essa relação. Porque tanto a Umbanda quanto o candomblé, eles são brasileiros, né? São genuinamente brasileiros, de matrizes africanas, mas brasileiros. Então, dando essa explicação bem rápida assim para vocês, tá? Bom, assunto de hoje, como vocês já puderam perceber aí, meio que uma pergunta, né? Você está no caminho certo? Esse é seu caminho? Até que ponto que este caminho que você está buscando, que você está percorrendo, que você está procurando, ele é positivo e ele faz sentido para você? Então hoje eu venho trazer, claro, algumas perguntas também dentro dessa nossa conversa rapidinha, para que você comece a se questionar algumas coisas, para que você comece a entender algumas coisas a respeito dessa sua busca, dessa sua jornada, desse seu processo enquanto você está vivendo. Muitas vezes temos a grande ideia e a grande imaginação de achar que o processo ele só é reconhecido e só tem um certo sentido no exato momento em que você o conquista. E você acaba muitas vezes desmerecendo todo o processo em que você está alcançando, em que você está vivendo, onde há o aprendizado. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é para que você não deixe com que somente o reconhecimento, o resultado, o final esteja esse sentido. Que você já encontre o seu sentido durante o seu próprio caminhar, durante a sua própria jornada. Não é não é apenas no final deste processo em que você vai reconhecer. E aí você consegue perceber e reconhecer o seu próprio dia a dia. Você vai entender, por exemplo, que o universo ele não está te punindo, ele não está te abençoando através das coisas em que você faz, age, atitude ou se esforça. Na realidade, ele está apenas respondendo à atitude que você está emitindo para ele em questão vibracional, em frequência, em densidade, em pensamentos, em sentimentos. Então, na realidade, nós ficamos muito mais presos a essa noção binária e dual de que ou estou sendo abençoado ou estou sendo punido. E não reconhece que esses dois caminhos, essas duas direções, elas não são tão verdadeiras e não são as únicas e tão reais quanto a gente imagina. A gente começa a perceber
que de acordo com a minha atitude vibracional, em pensamentos, em emoções, em frequências, em densidades que eu acabo criando, essa resposta, que muitas vezes, ou seja, essa ação que eu respondo, ela justamente ela vai gerar uma frequência, ela vai gerar uma resposta onde a natureza naquele momento vai reagir a essa minha atitude. Então, o fato de você conseguir entender que as suas ações, os seus pensamentos, eles moldam não somente a sua realidade, mas eles moldam as pessoas, eles moldam o seu redor, eles moldam uma série de fundamentos e estruturas que estão ligados diretamente à energia em que você está emitindo. Isso dá a você, claro, um certo poder, uma certa liberdade de você reconhecer que você é um co-criador, que você é um responsável, que você tem total autonomia sobre a tua realidade e sobre todo o seu destino. Tem um ditado bem antigo, não lembro agora qual é o Odu que fala dele, mas eu acho que é muito válido esse Odu, essa frase em si, esse ditado, que eu acho muito bonito, que ele diz assim, se você quer prever o futuro, escreva-o. Ou seja, se você quer ter uma previsão desse futuro, nada melhor do que você escrever ele. Ou seja, nada mais justo e mais coerente e mais correto do que, se você quer aquele destino, que você escreva ele. Que você justamente seja o responsável por poder desenhar ele como você quer. E aí vai acontecer exatamente aquilo. Quando eu digo escrever de forma simbólica, claro, não é eu ir lá e pegar um papelzinho e escrever lá no papel aquilo que você quer, mas é entender que para que você alcance alguma coisa, para que você chegue a algum lugar e que aconteça aquilo que você quer, você precisa planejar, você precisa idealizar. Você precisa criar isso em algum mundo, seja ele um mundo mental, seja ele um plano mais sutil, aonde a criação existe, para que aí sim você consiga depois materializar e trazer aquilo para o campo físico. Tudo que foi criado, tudo que existe antes foi pensado. Quem criou um copo, por exemplo, ele criou esse copo com a intenção de justamente beber uma água, colocar um líquido aqui dentro para tomar. Então ele realmente pensou primeiro. Este copo, primeiramente, ele existiu no campo das ideias, no plano mental. Platão já falava isso há 2.500 anos atrás. Ele já falava justamente isso. E aí a pessoa ela foi buscar elementos, situações, para que ele pudesse materializar aquilo que ele pensou, aquilo que ele idealizou. Então tudo que acontece na sua vida hoje, isso já existiu na sua mente. Se o todo é mental, assim como diz Hermes Trismegisto, né, como diz a filosofia hermética antiga do Egito, se você reconhece que tudo é mental, você percebe que toda essa mente ela já criou alguma coisa. E essa criação ela precisa encontrar meios e caminhos para que se materialize, para que ela se concretize e você transporte isso de um plano mental para um plano físico. Só que qual que é o segredo disso? O segredo é você reconhecer que além daquilo, quando você cria algo, por mais que seja algo com uma finalidade que não tem livre-arbítrio, que não tem consciência, mas você pode ver o que aquilo também te oferece e o que aquilo representa a você. Então, se eu olhar esse copo apenas como o objetivo de colocar um líquido e tomar, ok, eu estou justamente fazendo aquilo que minha mente colocou. Mas se eu começo a olhar o observador através dos olhos do próprio observador, eu posso perceber que eu posso fazer desse copo um aquário, pôr um peixe aqui dentro e ele vira um aquário. Eu posso olhar que ele pode se tornar um vaso. E eu posso colocar terra aqui dentro e botar uma plantinha. Ou seja, ele perde a serventia criada e eu descubro que ele tem N outras serventias na própria realidade, no mundo, em que eu possa utilizar. Então, quando a gente fica preso, muitas vezes, a uma única situação, o que acontece? A gente acaba dentro dessa limitação que existe, não descobrindo quais são as outras habilidades, as outras oportunidades e os outros potenciais. O que limita muito isso? O que limita é justamente o fato de estarmos numa zona de conforto. É estarmos presos a um sentimento, a uma ilusão, a estarmos a uma fantasia e ao mesmo a própria preguiça que a gente acaba criando. Então isso é um problema. Tem uma frase que diz que também que é muito boa, engraçado, hoje eu estou de frases, hoje eu acordei com as frases vivas na cabeça, que é mais ou menos assim, o lugar mais seguro para um barco é no porto. Mas um barco não foi criado para estar no porto. Ou seja, é romper os limites, é ir além. Tudo bem, o lugar mais seguro para um barco é estar no porto, mas
Quem criou um barco para ficar preso a um porto, preso a uma âncora? Simplesmente ele foi criado para que ele possa navegar. Nós somos esses barcos. Nós fomos criados justamente com o objetivo de nos explorar, de aprender, ou seja, de crescer e quebrar esse conforto. Quebrar muitas vezes esse estado de morbidez, esse estado de passividade, e justamente o crescimento mais progressivo, progressista, onde vai gerar um crescimento e uma expansão, é o que justamente ele vai trazer esse caminho que eu estou percorrendo com muito mais segurança, com muito mais assertividade, com um ponto específico muito mais real e justo daquilo que a gente imagina. Então, reconhecer que muitas vezes é importante com que você vá nadar contra a correnteza, mas se você quer chegar à fonte, você tem que nadar contra. Você entende como muitas vezes lutar contra uma inércia, lutar contra um sentimento de passividade, de estagnação, ele justamente é o motivo que vai gerar esse crescimento, que vai te expor a uma situação além, para que você rompa não somente os seus limites, mas que você consiga romper as suas amarras que você acabou criando, que você muitas vezes acabou dando a pessoas, a situações, a momentos, e te prendeu em uma situação onde o que você está comprometendo não é apenas a sua liberdade, não é apenas o seu caminho, mas o seu processo evolutivo. E a vida ela vai justamente te mostrar e trazer a um sentimento, e te trazer para um estágio, para uma situação, aonde você consiga reconhecer isso e consiga quebrar. É como eu estou falando, se você quer chegar à fonte daquele rio, não adianta, você vai ter que ir contra a correnteza, você vai ter que lutar contra uma série de elementos que justamente são contrários àquilo. Porque se você quer o caminho mais fácil, você segue a correnteza e você chega no mar. Tudo bem, você chegou ao objetivo, mas e se o seu objetivo era a fonte? Descobrir esse objetivo primordial, que é o que nasce a água, de onde ela sai, e ali é a mais pureza que tem, e aquilo que você quer para que você tenha entendimento, para que você chegue à conclusão, ou ao descobrimento. Então, muito dessa limitação que a gente acaba criando, elas são muitas vezes crenças mentais, já que tudo é a mente, tudo é criado na mente, e você cria essa mente. Então comece a diferenciar o que é um limite do que é um obstáculo. Muitas vezes você está limitado a uma situação por acreditar que aquilo é uma barreira, é um limite, enquanto na verdade aquilo é um obstáculo que você precisa e exige superar aquilo para que você vá além, para que você consiga romper. Ou seja, é muito possível que toda essa limitação não seja apenas um estado mental em que você criou, mas muitas vezes uma loucura, um fanatismo, um apego totalmente desnecessário. Nós que estamos lidando com religião, a gente vê muito isso, sabe? É muito nítido, porque isso faz parte da nossa realidade, então a gente vê muito aquela limitação que muitas vezes ela se torna um fanatismo, ela se torna um desejo completamente irreal, sem fundamento, sem base, e a pessoa simplesmente tem aquele desejo, aquela necessidade. Por isso que eu sempre falo, nunca é possível você convencer um fanático de alguma coisa. Nunca, pois todas as suas crenças, suas ideias, os seus pensamentos, eles não se baseiam em evidências, em fatos, em verdades. Eles se baseiam simplesmente na profunda necessidade de acreditar em algo, de realmente ter algo sólido para que ele possa se segurar, para que ele possa se apegar. Ou seja, essa pessoa que no meu caso, no meu ponto de vista, no meu caso eu enxergo como uma pessoa fanática, que perde a realidade, isso a gente vê na política, isso a gente vê na religião, isso a gente vê em família, isso a gente vê em pessoas, em relações. Você vê que a pessoa ela não está se baseando em uma coisa mais profunda, uma coisa mais sutil, leve, uma coisa sem pressão. Não, às vezes é o simples fato da necessidade de ter que acreditar, de ter que se segurar em algo. E o próprio princípio da segurança é justamente não se segurar. É justamente você não estar preso, de você não estar seguro em nada. Porque aquela pessoa que ela é segura, ela resolve. Independente da situação que ela vai enfrentar no dia a dia ou que ela esteja enfrentando, ela sabe que ela vai sempre usar o melhor, ela vai buscar o melhor caminho, ela vai estar preparada para aquela situação. Agora, aquela pessoa que é toda amarradinha, toda engessadinha, se segura,
Isso só demonstra a absoluta insegurança que você tem diante daquele problema. É fato. Vamos pegar, por exemplo, uma entrevista de emprego. Se você vai, aí você estuda, você fala o que você vai falar e não sei o que, você estuda e você vai atrás para ver como que é a empresa, para falar as coisas certas. Aí você entra no LinkedIn e vê quem é a pessoa que vai te entrevistar, para conhecer o passado, para falar coisas assim. Aí você vai todo preparado. Isso mostra a total insegurança que você está, o quanto você não confia em você, que você quer não só mascarar uma situação, mas enganar uma situação, ou dizer o que a pessoa quer ouvir. Aí, essa pessoa, para mim, é uma pessoa extremamente insegura. Porque ela não confia nela, não confia no universo, não confia que algo além também o ajuda, o estar naquele momento presente. Aí, de repente, chega lá, muda tudo. De repente, é outro entrevistador, é outro tudo. Aí, tudo aquilo que você tinha preparado, decorado, não dá certo. Você precisa improvisar. E aí, naquele momento, você improvisa e aí você fala, caraca, eu fui 20 vezes melhor do que o que eu tinha programado. E aí você se surpreende com você. Naquele momento, você foi seguro. Porque você teve que improvisar, você teve que ser espontâneo, e dentro da sua espontaneidade, você conseguiu ser extremamente fabuloso, você foi arrojado, você foi, assim, certeiro naquele objetivo. E aí você, nossa, aí você se surpreende com você, mas é 1 minuto. 2 minutos depois você já está de novo lá inseguro, fazendo as mesmas coisas. Pô, mas você não percebeu que deu certo esse momento? Por que que você vai continuar agindo da mesma forma, fazendo a mesma coisa? Então, ou seja, essa segurança, ela precisa estar justamente apoiado na sua personalidade, na sua característica, no seu conhecimento e na sua simples necessidade de reconhecimento daquela situação. Porque naquele momento você teve que improvisar e você se superou e você foi, e claro, não estou dizendo que você vai preparar uma reunião, você vai preparar uma palestra como agora, vou lá e vou vir o que vim na mente. Não, vou buscar um tema, vou procurar alguma coisa, mas eu não vou seguir totalmente um roteiro e falar exatamente aquilo que eu programei. Toda vez que acontece isso, eu me sinto até mal. Por quê? Porque eu fico dentro de uma limitação. Então, o que eu faço? Eu coloco alguns temas específicos justamente para quê? Para que eu não me perca. Para que eu vá, porque eu vou pensando mil coisas diferentes, e quando eu ver, quantas vezes aconteceu de eu programar algo e de repente eu não falar nada daquilo. Mas tem coisas que eu quero trazer para vocês, porque dentro desse assunto são coisas que às vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo. Putz, eu não falei isso aqui, putz, era importante, é legal. Então, tudo bem, trazer alguns pontos, alguns tópicos para que eu não me perca, porque a mente ela vai trazendo mil outros pensamentos, mil outras ideias, experiências, coisas importantes a se falar que eu vou lembrando, e às vezes aquilo que eu preparei, às vezes acabo nem falando. E aí eu falo, caramba, hoje essa live foi muito boa. Consegui trazer coisas além que eu nem estava imaginando que eu falaria. E naquele momento é como se, nossa, parece que estava iluminado. Não, você não estava iluminado. Naquele momento você estava seguro daquilo que você estava fazendo, daquilo que você estava. Então, falta essa segurança no seu trabalho, numa conversa com o filho, numa conversa com a sua esposa, em um momento do seu dia a dia. Quantas vezes você se limitou a fazer coisas extremamente insignificantes na sua vida? E por não se sentir seguro diante daquela situação ou naquela evidência onde talvez pessoas estariam olhando ou teriam que fazer alguma coisa e diante disso você parou, você se limitou e você deixou de fazer aquilo. E aquela experiência, ela justamente poderia te fazer algo além. Porque na realidade, quando você faz isso, você simplesmente, ao ser inseguro e mudar, você está enganando as pessoas. Você não está mostrando a sua natureza, quem de fato você é. E tem um ditado muito antigo que diz: você pode enganar alguns por algum tempo, mas não todos por todo o tempo. Então, naquele momento, você conseguiu enganar aquela pessoa. Legal, mas ela te contrata. 1 mês depois, ela olha e fala: gente, essa pessoa, esse perfil que eu coloquei aqui, não confere. Não é esta pessoa que eu contratei. Porque naquela entrevista era uma pessoa arrojada, era uma pessoa segura, era uma pessoa determinada, uma pessoa extremamente altiva. E aqui, ao conviver com ela, eu estou vendo que é uma pessoa completamente fora do padrão que eu estava planejando contratar, da minha proposta de trazer algo além para essa empresa, de trazer algo além para essa... Estou falando de empresa, de parte profissional, porque é mais fácil, acho que até para você entender de forma simbólica essa relação segura. Porque é bem nítido isso, porque quem não fica ansioso, quem não fica nervoso diante de uma entrevista de emprego? Então, acho que é muito simples isso e é mais fácil até para que você consiga entender. Então,
percebe que todo esse processo de crescimento dentro desse seu caminho, que é esse objetivo, buscar muitas vezes esse caminho, você consegue reconhecer e entender que por mais que você esteja engatinhando, tudo bem, você não está onde você chegou, mas você também não está onde você começou. Você não está no ponto de partida. Então, esse só de você olhar para trás e ver que você já está 2, 3, 4 passos à frente, já mostra o quanto você está caminhando. O quanto você já está muito à frente, o quanto você já está além de onde você iniciou. Então, isso já demonstra o quanto realmente o seu processo, ele está, pode estar lento, sim, mas é preferível um passo para frente do que e um passo lento do que 10 para frente e 20 para trás. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, não sustenta, não segura e precisa dar um passinho para trás para segurar. Não vale a pena. É importante e necessário, às vezes, um passo curto, um passo lento para frente, mas que você não regrida, com que você não desacelere e nem volte atrás ao seu processo. E nem consiga, com isso, eliminar objetivos, necessidades, situações que muitas vezes pode te levar a não só a momentos importantes, mas a situações e verdades que, se bem alimentada, bem sustentada, vai levar você a alguma conquista muito mais real e duradoura para que você possa se desenvolver dentro desse espaço, para que você possa, dentro dessa situação, ter a liberdade de crescer, de se exercitar, de reconhecer as suas habilidades, de descobrir quais são os seus potenciais. Mas para isso você precisa ter espaço, você precisa ter liberdade. Qual espírito consegue crescer preso, amarrado, castrado, algemado? Não dá, não tem como. Porque além de você se sentir preso, aumenta ainda mais a sua insegurança, aumenta ainda mais a sua resistência. Então, uma das coisas também fundamentais que é importante perceber é quando você busca esse caminho e está nesse caminho, que você também consiga reconhecer a trajetória em que você está e se nesse meio do caminho você não se perdeu. Muitas vezes começamos dentro de uma relação, dentro de um trabalho, dentro de um centro e a gente inicia com um determinado objetivo, uma determinada proposta. E muitas vezes essa proposta ela muda no caminho, a gente acaba se perdendo. A gente acaba perdendo, muitas vezes, pegando um atalho. Então, o que eu te pergunto é, você dentro desse relacionamento em que você está, dentro dessa religião que você está, desse centro, desse casamento, dentro dessa empresa, até que ponto essa proposta que hoje você carrega, ela faz sentido para você? É justamente isso que você tinha como objetivo. Olha a pessoa de 10 anos atrás. Claro, você prosperou, você cresceu, você aprendeu, você se fortaleceu. Mas os propósitos são os mesmos? Agora, se não são os mesmos, são ainda válidos? São propósitos que te levam e conduzam ao valor, à virtude, à sabedoria? Esses propósitos e esses projetos te estimulam a ser um ser humano melhor? Te mantêm, muitas vezes, de um caminho muito mais próximo à tua essência, à tua realidade? O principal é até que ponto que você não se perdeu dentro desse caminho e hoje você está presa dentro de uma situação. Muitas vezes o famoso a síndrome de Estocolmo que a gente acaba criando na vida, que é muitas vezes a gente ama o nosso agressor, a gente ama o nosso sofrimento como uma forma de preservação, como uma forma de crescimento, ou até como uma forma de segurança. Até que ponto que você hoje não criou para si um sentimento e uma realidade que já não condiz mais com a sua, que já não faz mais sentido com a sua proposta, e você está completamente desconectado à tua essência, à tua realidade, e está nesse piloto automático apenas seguindo a correnteza? Então comece a se questionar para saber até que ponto que hoje as suas atitudes, as suas ações, as suas personalidades, elas não foram alteradas por influências de outras pessoas, ou por um sofrimento, ou por um medo, ou por qualquer outro sentimento não tão agradável que fez com que você se armasse, ou com que você se prendesse uma situação onde você começa a lentamente excluir as pessoas à sua volta, onde você começa a eliminar situações, pessoas, momentos, oportunidades, onde possa justamente promover a tua liberdade, onde pode promover o teu avanço, a tua evolução, a tua espiritualidade e que possam te estimular, que possam te
projetar a uma condição além, uma condição acima e uma condição superior. Então comece a olhar para isso. Eu vejo pessoas presas dentro de comércios, dentro de trabalhos. Claro, está presa àquela situação, não pode ir embora e perder o emprego, porque depende daquele salário para pagar as contas. É horrível, é tóxico, faz mal, sofre muito. Só que assim, tudo bem, você está preso àquilo, mas não manda um currículo, não faz um curso para poder melhorar o seu currículo, melhorar o teu posicionamento no mercado. E aí a pessoa, não, eu estou fazendo alguma coisa, não, eu estou indo além, não, eu estou... Tudo bem, eu estou indo além, eu estou isso, mas como que você quer ir além se o primeiro passo que pode justamente te direcionar a isso você acaba não fazendo? Então isso é muito nítido dentro de empresas. Eu vejo pessoas que chegam para jogar búzios e, eu estou preso no meu trabalho, estou lá 10 anos, estou lá 20 anos, não consigo sair, estou amarrado, estou preso. Tá, mas o que você fez nesse período para isso? Você estudou, você foi fazer um curso novo, você mandou currículo, não tenho medo, ou seja, o medo de perder faz com que você crie essa síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe o que é síndrome de Estocolmo, é quando você é sequestrado, por exemplo, e aí você acaba, de certa forma, criando uma certa paixão com aquele sequestrador como uma forma de preservação. Então você quer conquistar o amor dele para que ele te trate melhor e para que ele comece e que não vai te matar ou que não vai fazer alguma coisa. Então você cria uma certa empatia com ele. E aí você acaba se confundindo. E às vezes ele pode até deixar a porta aberta, te dar a chave e você não foge. Porque você acha que há uma relação muito boa com ele. Mas isso é um instinto de preservação. E você acaba criando isso. Isso é muito nítido na vida. Eu vejo isso principalmente em pessoas que vêm em relação. Eu vejo em pessoas isso com o pai, com a mãe. Às vezes é um pai totalmente problemático, agressivo. E a pessoa ela tem aquela relação e para ela sobreviver, não apanhar, não sofrer, porque o pai chega em casa estressado, bravo, bêbado, drogado, doido, e aí ela cria aquilo para não poder brigar e depois ela não consegue se desvencilhar. Eu vejo isso dentro de relacionamentos. Ou seja, isso está no dia a dia. Isso está o tempo todo. E aí a pessoa ela continua em um caminho onde não faz mais sentido para ela. Onde aquele caminho, em algum momento, ele se perdeu e os seus medos são os conselheiros. O seu medo conduz ela a esse caminho, a essa direção, a essa expressão de vida que ela acaba tendo. Então, muito cuidado, gente, com isso, tá? Muito cuidado para que você não acabe se perdendo e que com isso você perca o significado do teu caminho, você perca o sentido de tudo aquilo, de toda a sua trajetória de 10, de 20, de 30 anos que você vem passando, de tudo que você se dedicou, de tudo que você aprendeu, de tudo quanto você lutou. Cuidado para que você não desvalorize a sua trajetória simplesmente por um presente mal interpretado, mal conduzido e muitas vezes iludido dentro desse sentimento. Bom, gente, tinha muito mais para falar, queria falar muito mais, não falei nem um terço do que eu queria, mas infelizmente é meia hora, né? São meia horinha, é rapidinho. Vamos ao final, sempre eu falo alguma coisa que faça um pouco sentido em relação a isso. Para quem tem o livro, só para avisar, gente, os 2 livros, tanto o Além do Olhar, que é uma jornada de autodescoberta e crescimento espiritual, e Um Novo Olhar, estão pela editorahercules.com.br. Entra no site, você consegue comprar tanto o livro físico quanto o e-book. É incrível, gente. Se quiser trazer aqui no Barracão para você receber uma dedicatória, pode ter certeza que vai ter uma dedicatória muito bonita para você. Editora Hercules, com H, hercules.com.br. Entra lá que você consegue ter na tua casa, já começar a ler hoje, se quiser já esse livro, o e-book, se é o caso. Tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. Bom, para quem tem o livro, eu vou pegar hoje a página 296. Vai ser bem rápido, tá, gente? Só para fechar um pouco dentro disso que eu conversei hoje com vocês. Finalmente, a busca pelo sentido da vida é uma jornada pessoal e contínua. Cada um de nós pode encontrar seu propósito sentindo na vida ao se conectar com sua verdadeira essência e contribuir de maneira positiva para o mundo. Ao comunicar a luz do outro e ignorar a sombra, podemos ajudar a trazer à tona o melhor em nós e nos outros. Essa é uma reflexão inspiradora e nos lembra da importância da busca, um significado profundo e autêntico em nossas vidas, enquanto servimos à vida e aos outros. Eleve o que há de melhor em você, pois esse
pois essa pode ser a sua maior oportunidade de crescimento e evolução. Desvie o foco da crítica e, em vez disso, procure a luz e o som interior, auxiliando todos a enxergarem essa luz e ouvirem esse som. Ao fazer isso, os obstáculos desaparecem e a vida flui como uma percepção mais profunda. Isso nos torna pessoas carismáticas e permite que ajudemos os outros a expressarem seus sentimentos. Quando o amor se manifesta, mesmo em sua forma mais sutil, responda com gratidão e reciprocidade. Ou seja, quando você faz algo assim, automaticamente você também interfere no mundo. Você mexe no mundo à sua volta. Por isso que está muito mais a questão do iluminar e não do brilhar. Quem brilha, brilha por si. Quem se ilumina, ilumina a si todos à sua volta. Então, além de fazer algo por você dentro do seu próprio caminho, você o ajuda a direcionar as pessoas que também, muitas vezes, podem estar perdidas à sua volta. Tá certo, gente? Bom, 10h30, nosso papo de hoje acabou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tocado hoje você e isso faça sentido para você. Guarde essas palavras, use no seu dia a dia, porque é o que eu faço comigo. Independente do que eu falo, do que eu converso, eu tento viver essas palavras, viver esse sentimento e esse aprendizado. Porque se a gente não incorpora a nossa ideia, se a gente não assume, entende aquele sentido, nada faz, nada tem base, nada tem sustentação e alicerce. Beleza? Gente, até amanhã. Então amanhã teremos nossa homenagem aos pretos velhos às 18h30. Então, até amanhã, um grande beijo para você, que Oxalá abençoe a todos. Tchau, gente.